Nunca imaginei que minha vida pudesse virar de cabeça para baixo desta maneira. Aqui em nossa pequena cidade do interior, onde todos se conhecem, eu sempre fui o Lucas, filho do respeitado Carlos, um homem que todos admiravam. Cresci acreditando que minha família era como as outras, imperfeita, mas honesta. Até descobrir a verdade sobre meu pai e Juliana, minha ex-amiga de infância. A mesma Juliana que brincava comigo no jardim da casa dos meus pais. Como ele pôde, como ela pôde. Mas agora, depois de tanta dor e lágrimas derramadas, decidi que não vou mais me calar. Essa história precisa vir à tona. A verdade veio, por um e-mail anônimo que desmoronou meu mundo em segundos. As letras frias da tela revelavam o impensável. Meu pai, Carlos, tinha outro filho com Juliana, minha ex-amiga de infância, a mesma que compartilhava segredos comigo décadas atrás. Senti meu corpo gelar enquanto meus olhos percorriam cada palavra, minha respiração falhando entre a dor e o choque. Como assim outro filho? Um irmão que sempre existiu e eu jamais soube. As mentiras se acumulavam como camadas de traição, cada linha do texto me arrancando pedaços da inocência. Naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A dor esmagadora do e-mail anônimo se transformou em uma tempestade dentro de mim. Meu corpo tremia, não de medo, mas de uma raiva que ia além de qualquer sentimento que já havia experimentado. Como poderia existir um irmão que eu desconhecia? Um filho que meu próprio pai gerou com Juliana, aquela que um dia chamei de amiga? Lembranças fragmentadas começaram a surgir. Momentos de aparente cumplicidade, sorrisos compartilhados, segredos guardados. Tudo parecia uma grande mentira. Agora, minha estrutura familiar, antes tão sólida, se desmontava como um castelo de cartas frágeis. Passei horas olhando fixamente para a tela, tentando decifrar cada palavra, cada detalhe do e-mail. Minha mente girava em um carrossel de perguntas sem respostas. Quantos anos esse menino tinha? Onde morava? Como era sua vida? E o mais importante, por que meu pai me manteve no escuro por tanto tempo? A vulnerabilidade inicial foi rapidamente substituída por uma raiva cirúrgica. Não seria mais o filho bonzinho que engolia sapos. Cada mentira seria escancarada, cada segredo exposto à luz do dia. Meu pai precisava entender que suas ações não ficariam sem consequências. Você acha que pode construir uma vida de mentiras? E eu ficarei calado? Murmurei para mim mesmo, sentindo uma energia diferente me preencher. Não era mais o Lucas submisso. Era alguém disposto a desmontar todo o teatro familiar. Juliana, minha ex-amiga. Como pôde me trair dessa forma? Anos de convivência, confidências compartilhadas no quintal. E tudo não passava de um grande teatro. Seu silêncio era tão culpado quanto o de meu pai. A dor começou a se transformar em combustível. Cada lágrima que derramei se convertia em determinação. Não seria mais a vítima. Seria o responsável por trazer a verdade à tona. Minha família precisava entender que segredos sempre encontram uma maneira de escapar. Decidi que seria cirúrgico. Não agiria por impulso, mas com uma estratégia calculada. Cada movimento seria pensado. Cada palavra seria uma arma. Meu pai e Juliana aprenderiam que mentiras têm pernas curtas. E eu seria o mensageiro dessa lição. O choque inicial deu lugar a uma clareza perturbadora. Eu não só exporia a verdade, mas reconstruiria minha história. Sem vitimismo, sem medo. Uma nova versão de mim estava nascendo, forjada na dor, mas absolutamente imparável. A investigação se tornou minha nova obsessão. Cada detalhe, cada momento silencioso, agora ganhava novos significados. Comecei a coletar evidências com uma precisão quase cirúrgica, transformando minhas dores em combustível para desvendar a verdade. Meus encontros com Carlos se tornaram verdadeiros campos de batalha silenciosos. Cada pergunta era uma cunha, que eu inseria nas rachaduras de sua narrativa falsa. Observava como ele desviava o olhar, como suas mãos tremiam discretamente quando eu tocava em pontos sensíveis. Não era mais o filho submisso que aceitava migalhas de explicação. Com Juliana, os diálogos eram ainda mais tensos. Nossos encontros, antes marcados pela cumplicidade da infância, agora eram estratégicos e calculados. Cada palavra era uma munição, cada silêncio, uma confissão. Eu a provocava sutilmente, deixando claro que conhecia a verdade, mas queria ouvir de seus próprios lábios.
Os detalhes começaram a surgir como fragmentos de um quebra-cabeça perverso. Uma foto aqui, um comentário ali, documentos discretamente guardados. Percebi que minha família era um teatro elaborado de mentiras, onde cada personagem representava um papel cuidadosamente construído. O mais interessante era perceber como essa investigação me transformava. Cada revelação não me destruía, mas me reconstruía. A dor inicial foi substituída por uma energia implacável de justiça. Não seria mais a vítima passiva de uma história que me foi ocultada. Carlos tentava me acalmar com argumentos fracos, típicos de quem sempre acreditou poder manipular os fatos. Filho, nem tudo é como parece, dizia ele, com aquela voz autoritária que um dia me intimidou. Hoje, essas palavras soavam como piada. Eu havia me tornado o caçador de verdades, não mais a presa de suas manipulações. Juliana, por sua vez, oscilava entre o medo e a culpa. Nossos encontros eram como uma dança tensa, onde cada movimento revelava mais do que palavras. Seu silêncio gritava mais alto que qualquer confissão. A cidade pequena, antes meu santuário de segurança, agora parecia um palco onde eu preparava minha grande revelação. Todos os segredos, todas as mentiras, seriam expostos, não por vingança, mas por uma necessidade quase sagrada de verdade. Percebi que minha jornada não era apenas sobre descobrir um irmão desconhecido. Era sobre desmontar um sistema familiar construído sobre omissões e mentiras. Cada evidência que coletava me empoderava um pouco mais, transformando minha dor inicial em uma força imparável de revelação. A verdade não seria mais negociável. Seria exposta, nua e crua, sem filtros, sem piedade. Uma cena de confronto se desenhou na sala de estar da antiga casa dos meus pais. O silêncio era denso, quase palpável. Meu pai, Carlos, sentado em sua poltrona de sempre, tentava manter a compostura, mas seus olhos revelavam o terror de ser desmascarado. Quero a verdade, pai. Toda ela, disse, minha voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Meu corpo tremia não de medo, mas de uma raiva cirúrgica que me preenchia completamente. Carlos tentou iniciar uma fala elaborada, daquelas cheias de rodeios que sempre usou para escapar. Interrompi rapidamente. Chega de mentiras. Quero saber sobre o filho que você teve com Juliana. O impacto foi imediato. Seu rosto perdeu toda a cor. As mãos começaram a tremer discretamente sobre o apoio dos braços da poltrona. Percebi que não seria mais o filho submisso que engolia sapos. Cada mentira seria escancarada, cada segredo exposto à luz do dia. Como você descobriu? Ele murmurou, mais para si do que para mim. Meu sorriso foi cortante. Não importa como. O que importa é que sei de tudo. A ironia escorria de cada sílaba. Anos de manipulação estavam prestes a ruir. Comecei a expor as evidências que havia coletado. Documentos, fotos, trechos de e-mails. Cada elemento era uma facada cirúrgica. No teatro familiar que ele construiu, Carlos tentava argumentar, mas suas explicações soavam cada vez mais frágeis. Você acha que pode construir uma vida de mentiras e eu ficaria calado? Disparei. Minha voz não tremia mais. Era pura determinação. O confronto se transformou em um tribunal silencioso, onde eu era simultaneamente juiz, promotor e parte prejudicada. Cada revelação não me destruía, mas me reconstruía. A dor inicial foi substituída por uma energia imparável de justiça. Não vim aqui para destruir, disse por fim. Vim para expor a verdade, e a verdade sempre encontra seu caminho. Carlos estava derrotado, não pela revelação em si, mas pela força com que enfrentei toda a situação. Não era mais o filho que ele controlava, mas um homem determinado a reescrever sua própria história. A verdade não seria mais negociável. Seria exposta, nua e crua, sem filtros, sem piedade. A escalada do conflito se desenrolou como uma teia complexa de segredos e manipulações. Após o choque inicial, percebi que não poderia mais me manter passivo diante de tantas mentiras. Meu pai, Carlos, tentava minimizar a situação, usando o mesmo tom autoritário de sempre, como se pudesse simplesmente varrer a verdade para debaixo do tapete. Cada tentativa dele de controlar a narrativa apenas aumentava minha determinação. Comecei a coletar evidências com uma precisão quase cirúrgica. Documentos discretos, conversas interceptadas, olhares cúmplices. Tudo se transformava em munição para desvendar a verdade. A cidade pequena,
Antes meu refúgio de segurança, agora parecia um palco onde eu preparava minha grande revelação. Juliana, minha ex-amiga, oscilava entre o medo e a culpa. Nossos encontros se tornaram uma dança tensa, onde cada palavra deixava escapar mais do que ela gostaria. Percebi que ela também estava aprisionada em uma teia de silêncios e omissões, mas isso não me comoveria. Queria respostas, não compaixão. As conversas com meu pai se transformaram em verdadeiros campos de batalha. Cada pergunta era uma cunha que eu inseria nas rachaduras de sua narrativa falsa. Observava como ele desviava o olhar, como suas mãos tremiam discretamente quando eu tocava, em pontos sensíveis. Não era mais o filho submisso que aceitava migalhas de explicação. Percebi que minha família era um teatro elaborado de mentiras, onde cada personagem representava um papel cuidadosamente construído. Os detalhes surgiam como fragmentos de um quebra-cabeça perverso. Uma foto aqui, um comentário ali, documentos discretamente guardados. Tudo começava a fazer sentido. A verdade não seria mais negociável. Seria exposta, nua e crua, sem filtros, sem piedade. Minha dor inicial foi transformada em uma energia implacável de justiça. Não seria mais a vítima passiva de uma história que me foi ocultada. Havia me tornado o caçador de verdades. Carlos tentava me acalmar com argumentos fracos, típicos de quem sempre acreditou poder manipular os fatos. Filho, nem tudo é como parece, dizia ele, com aquela voz que um dia me intimidou. Hoje, essas palavras soavam como uma piada de mau gosto. A investigação se tornou minha obsessão. Cada detalhe, cada momento silencioso, agora ganhava novos significados. Transformei minhas dores em combustível para desvendar a verdade que me foi roubada por anos. Não mais seria o filho que engolia sapos. Seria o responsável por trazer à tona toda a verdade, não importando quem fosse atingido. Percebi que minha jornada ia além de descobrir um irmão desconhecido. Era sobre desmontar um sistema familiar construído sobre omissões e mentiras. Cada evidência que coletava me empoderava, transformando minha vulnerabilidade inicial em uma força imparável de revelação. O teatro familiar estava prestes a desmoronar, e eu seria o diretor dessa peça de verdades há muito silenciadas. A sala estava completamente silenciosa quando decidi expor toda a verdade. Minha família inteira estava reunida, olhares curiosos e apreensivos. Carlos tentava manter a compostura, mas suas mãos não paravam de tremer. Hoje vocês vão conhecer a verdade que me foi roubada por anos, disse, minha voz firme e cortante como uma lâmina. Espalhei sobre a mesa as evidências que havia coletado. Fotos, documentos, e-mails, provas irrefutáveis da traição de meu pai com Juliana. Comecei a narrar cada detalhe, cada mentira. Via nos olhos dos familiares o choque e o desconforto. Carlos tentava me interromper, mas eu o silenciava com um gesto. Não seria mais o filho submisso que engolia sapos. Este é meu irmão, disse, revelando uma foto. Um filho que vocês me esconderam por todos esses anos. Juliana baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Meu pai tentava argumentar, mas suas palavras soavam ocas, sem força. A tensão era palpável. Cada revelação era como uma bomba que destruía a fachada de família perfeita que construíram. Não era mais sobre dor, era sobre justiça. Cada segredo que expunha me libertava, me tornava mais forte. Terminei minha exposição com uma clareza cirúrgica. Chega de mentiras, declarei. A verdade sempre encontra seu caminho. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A reunião familiar explodiu em uma tempestade de emoções. Meu grito de verdade atravessou o silêncio hipócrita que sempre nos sufocou. Cada pessoa ali presente sentia o peso das revelações, como se minha voz carregasse uma energia capaz de desmontar décadas de mentiras. Carlos tentou argumentar, suas mãos trêmulas revelando mais vulnerabilidade do que suas palavras. Juliana, por sua vez, parecia congelada, seu rosto uma máscara de culpa e medo. A sala estava dividida. Alguns familiares me encaravam com choque, outros com um misto de compaixão e reprovação. Chega de fingir, declarei, minha voz firme cortando o ar pesado. Vocês achavam que poderiam esconder essa verdade para sempre? Cada palavra era um golpe certeiro na fachada familiar que construíram. Não era mais o filho submisso, mas alguém determinado a expor a verdade sem piedade. Os sussurros começaram a circular,
especulações e julgamentos sussurrados entre os parentes. Percebi que minha revelação não apenas expunha o segredo de Carlos e Juliana, mas desafiava toda a estrutura de relações familiares que nos mantinha presos. Meu irmão, desconhecido, que até então era apenas uma abstração, tornava-se real naquele momento. Seus olhos, que encontraram os meus pela primeira vez, carregavam a mesma confusão e dor que eu sentia. Éramos vítimas de um teatro familiar construído sobre mentiras. As reações variavam. Minha mãe, inicialmente em choque, começou a processar a traição com uma mistura de raiva e tristeza. Tias e primos se dividiam entre o apoio silencioso e o constrangimento visível. A verdade, quando finalmente exposta, tinha um poder devastador de reconfigurar relacionamentos. Carlos tentou argumentar, sua voz embargada por emoções contidas. Mas suas explicações soavam como desculpas vazias, tentativas frágeis de justificar. Anos de mentiras. Cada frase que pronunciava apenas confirmava o quão profunda era a traição. Juliana permanecia em silêncio, seu corpo tenso, como se esperasse um julgamento. E, de certa forma, estava sendo julgada. Não apenas por mim, mas por todos ali presentes. Décadas de amizade e cumplicidade se dissolviam naquele momento de brutal honestidade. A reunião não terminou com reconciliações instantâneas ou perdões fáceis. Terminou com uma clareza cortante. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Cada pessoa ali precisaria refazer seus conceitos de família, confiança e lealdade. Saí daquela sala sentindo que algo em mim havia mudado definitivamente. Não era mais o refém das mentiras familiares, mas o arquiteto de minha própria verdade. A dor inicial se transformara em força, o silêncio em voz, a submissão em liberdade. A família que conhecíamos havia morrido naquele dia, e no lugar dela, nascia algo novo, imprevisível e verdadeiro. A passagem do tempo revelou o verdadeiro significado de família para mim. Meses depois daquela explosiva revelação, percebi que a cura não estava em esconder feridas, mas em expô-las com coragem. Carlos, meu pai, agora tentava reconstruir nossa relação com gestos tímidos e conversas honestas. O irmão que nunca conheci se tornou uma realidade tangível, não mais um fantasma escondido nas entrelinhas de histórias não contadas. Nossa dinâmica familiar era agora um território delicado de negociações silenciosas. Cada encontro era uma dança de tentativas, onde todos caminhávamos sobre cacos de vidro emocionais. Aprendi que perdoar não significava esquecer, mas compreender que as pessoas são complexas, com suas próprias fragilidades e vergonhas. O rapaz, meu meio-irmão, era mais do que um segredo revelado. Era uma pessoa real, com sentimentos, histórias e uma identidade que precisava ser respeitada. Nossos primeiros encontros foram desajeitados, repletos de silêncios pesados e olhares furtivos. Mas gradualmente, fomos descobrindo pontos de conexão, conversas rápidas que aos poucos se transformavam em conversas genuínas. Carlos parecia estar em uma penitência silenciosa. Seus olhos, antes seguros e autoritários, agora carregavam uma vulnerabilidade que nunca havia visto. Tentava compensar anos de mentiras com gestos simples. Convites para jantar, telefonemas surpresa, tentativas honestas de aproximação. Eu, que antes estava consumido pela raiva, comecei a entender que a verdadeira força estava na capacidade de reconstruir, não de destruir. Juliana permanecia na periferia dessa nova configuração familiar. Nosso relacionamento era agora uma paisagem de cordialidade distante, pontuada por cumprimentos educados e sorrisos constrangidos. A traição ainda doía, mas já não me consumia como antes. Percebi que a família não é um conceito rígido, mas um organismo vivo que se adapta, se transforma. Cada mentira revelada havia sido um tijolo removido em uma estrutura antiga, permitindo a construção de algo mais transparente, mais autêntico. Hoje, olho para essa história não como uma tragédia, mas como uma jornada de ressignificação. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Que perdoar não significa esquecer, mas compreender a humanidade imperfeita que existe em cada um de nós. A vida continua, com suas curvas inesperadas e suas lições profundas. E eu estou aqui, não mais como a vítima de uma história não contada, mas como o autor da minha própria narrativa de cura e esperança. A dor das mentiras familiares me ensinou que verdade não é apenas palavra, mas libertação.
Cada segredo revelado foi um passo para a minha reconstrução. Aprendi que família não é sangue, mas escolha. Meu pai, Carlos, Juliana. Todos foram personagens de uma história que eu reescrevi com coragem. A cicatriz permanece, mas não mais como ferida, agora como marca de resistência.